Olá, meu nome é Sofia Porto Balbit. A, a minha comunicação se chama É Preciso Perder a Pele, a noção de não identidade como processo de tradução na arte contemporânea. Vou começar. Das peles que trocamos. A arte contemporânea, como prática criativa de dissenso, é essencialmente uma prática de diálogo. Ocorre sempre e quando há escuta. Como nos dizia Spivak, o ato de escutar para responder poderia definir-se como um imperativo da tradução. Portanto, a arte contemporânea, que entendemos como híbrida, deve ser compreendida como um exercício de tradução, como prática de deslocamento. A citação e a apropriação que vemos em muitas das produções artísticas nos permite falar a partir de diferentes lugares, tempos e corpos. A possibilidade de tomar diversos caminhos, flexibilizando a vida em ritmos alheios a nós mesmos, possibilidade definida e defendida e estimulada amplamente em todas as esferas da sociedade, inclusive nas consideradas repressoras, tem se constituído como grande processo contemporâneo. O artista pode existir em um estado latente de não ser, ou ainda não ser por completo, ou um constante querer ser algo além de si mesmo, algo ainda sem nome, um outro. Traduzir é pôr um texto em relação a outro, uma relação que não tem como princípio a cópia ou imitação de um outro original, mas sim uma relação de leitura e escuta em que um permite que o outro seja ecoado. Uma boa tradução não é, portanto, uma questão de magia, de teletransporte, ação que não deixa rastros e que acontece sem inscrição de um tradutor sempre transparente. O contrário é o certo. É a transformação realizada por um tradutor que lê as letras e escuta as vozes, que permite a tradução. Quem conta um conto aumenta um ponto, significa também que aconteceu uma leitura reflexiva que cria junto ao texto. Berman, teórico da tradução, diz que essa reflexividade é a marca de toda experiência do traduzir. Nas palavras de Berman, a tradutologia é a reflexão da tradução sobre ela mesma, pois quando a experiência se volta sobre ela mesma para compreender-se e tornar-se mais plenamente experiência, ela se torna reflexão. O tradutor experiencia a diferença e o parentesco das línguas, em um nível que ultrapassa aquilo que a linguística ou a filologia podem empiricamente constatar nesse sentido, porque esse parentesco e essa diferença se manifestam no próprio ato de traduzir. Mechonic, em Poética do Traduzir, chama essa tradutologia de pensamento poético. Quanto mais um tradutor se inscreve naquilo que faz, em sua singular experiência de leitura, mais fortemente aquilo que é alheio ao original será notado e poderá manter a obra viva no presente. A má tradução não só tenta fazer do outro original um semelhante, ela vai mais fundo, tenta transformá-lo no mesmo de si. Por outro lado, a boa tradução cria alteridades, descontinuidades, desautorizações. Trata-se, acredito, de pensar as diferenças como devires. A fidelidade ao texto pouco tem a ver com a possibilidade real de uma obra atravessar barreiras linguísticas e temporais para ser novamente lida e ampliada por essas leituras. É o descontínuo, o desvio, o errar que permitem que a obra permaneça. Entendemos que esse errar como devir. Em sua errância, o artista muda de pele como se fosse uma serpente ou cobra. Troca de forma e voz como quem veste diversas formas de presença. Em Quando as Espécies se Encontram, Donna Haraway apresenta essa ideia. Diz ela: adoro o fato de que genomas humanos sejam encontrados em apenas 10% de todas as células que ocupam o espaço mundano que chamo do meu corpo. Os outros 90% das células são preenchidos pelos genomas de bactérias, fungos, protistas. Sou, em vasta medida, excedida numericamente por meus diminutos companheiros. Melhor dizendo, devenho um ser humano adulto em companhia desses diminutos comensais. Ser um é sempre devir com muitos. E, de mesma forma que ocorre com o guerreiro xamã de Carlo Castanheda, o artista errante, e cito, jamais se decepciona ao fracassar em uma tentativa de mudar. Como uma figura idealizada, o errante manifesta desejo pela auto-alteridade,
nunca satisfeito com uma forma ou uma dada resposta, vai sempre contra a corrente a seu próprio tempo. Isto é uma estratégia, se observamos bem, para lutar contra mecanismos de controle, não se deixar decepcionar pelo fracasso de uma forma e usar a insatisfação como faísca de energia para seguir caminhando. E assim como o profeta nietzschiano, o artista errante tem que sair uma e outra vez de debaixo de sua pele, assumindo seu acaso e sua destruição. Parafraseando uma frase atribuída a Millet, um dos principais representantes do realismo europeu, a arte é um combate, na arte é preciso perder até a pele. Agora bem, se a pele é o maior órgão do corpo humano, como se tornar um corpo sem órgãos? Temos, como artistas, suficientes descrições e referências para poder imaginar uma troca de pele em direção a um novo corpo? No atual contexto de hiperconectividade, os discursos de produtividade e eficiência acometem com mais força os esforços poéticos que se veem tentados a perseguir e alcançar imagens irreais de sucesso, muitas vezes deixando de lado uma pesquisa autoral pelo bem de um número impreciso de likes. Em Umbigo dos Limbos, Arthur fala do cansaço físico e mental que seu corpo experimenta ao tentar se adaptar à sociedade. O discurso de um Arthur louco é consequência do esforço de se tornar um organismo repleto de órgãos, organizado e bem articulado, um esforço que resulta em dolorosa fragmentação. Cito Arthur. Uma fadiga de começo de mundo, a sensação de carregar meu próprio corpo, localizado provavelmente na pele, mas sentido como a supressão radical de um membro, uma espécie de ruptura. Esse corpo-organismo se adoenta enquanto sonha um corpo sem forma humana, um corpo sem moldes fixos, sempre transitório e leve, uma leveza que se torna necessária para garantir movimentos de fuga e combate, e que precisa ser praticada, estimulada como rotina e ritual. Os corpos-organismos tendem a temer o movimento, o borrão que este movimento cria e a alteridade sempre presente em qualquer deslocamento. É no borrão do corpo em movimento que os corpos bailam a fissura de um sistema sempre vigilante. É necessário, pois, uma crítica da cultura que facilite a criação de máscaras, já que, como aponta Mafessoli, e cito, todo espírito precisa de um disfarce. Diria mais, ao redor de todo espírito profundo, cresce e se desenvolve sem parar um disfarce. O fato de, no português, fantasia ser um sinônimo para disfarce só torna esta frase ainda mais acertada. Ao redor de todo espírito profundo se desenvolve, sem parar, alguma fantasia. É na fantasia que a não-identidade que queremos defender se sustenta, em cada fantasia que pode ser criada. No circuito artístico, as metáforas do artista como algo que ele não é, artista historiador, artista etnógrafo, artista colecionador, explorador, nômade, etc., se multiplicam e são usadas com grande amplitude. Parece natural do processo artístico que estejamos todos buscando mais e melhores máscaras com as quais cobrir nossos corpos. Ainda sobre esse movimento errático e não identitário, Goriot desenha, em O Radicante, uma tese botânica para pensar as novas práticas contemporâneas em relação às práticas do modernismo. Fala do discurso próprio do século XX, que fazia tributo à ideia da raiz como um almejado retorno ao original, ao mais puro começo, à essência, algo que se vê contraposto a um novo tipo de pensamento, que prioriza principalmente o característico movimento das plantas do tipo radicante. E cito Goriot. Apostemos que a modernidade do nosso próprio século será inventada justamente em oposição a todo o radicalismo, descartando tanto as más soluções do reenraizamento identitário, quanto a padronização da imaginação decretada pela globalização econômica. Pois os criadores contemporâneos já estão lançando as bases para uma arte radicante, sendo radicante um termo que designa um organismo que cria suas raízes e adiciona novas à medida que avança. Ser radicante é pôr em movimento as próprias raízes, encená-las em contextos e formatos heterogêneos, negar-lhes o poder de definir completamente a própria identidade, traduzir ideias
transcodificar imagens, transplantar comportamentos, trocar em vez de impor. Uma vez que a raiz já não carrega consigo o poder de definir quem somos, nos resta pensar o território que atravessamos. Bourriaud diz que a planta se traduz nos termos do espaço em que se encontra, fazendo de sua existência uma contínua negociação. Ou, como dizem Guattari e Deleuze, para o nômade, a desterritorialização constitui sua relação com a terra, por isso se reterritorializa na própria desterritorialização. Desculpem. A Socrateia exorrhiza é um exemplo de uma palmeira nômade de terrenos alagadiços do norte do Brasil e América Central. Essa palmeira é comumente chamada de palmeira andante, porque é capaz de desfazer-se de suas velhas raízes e mover-se no terreno lentamente, à medida que, inclinando seu tronco, cria novas raízes agarradas ao sol. A planta se reterritorializa ao mesmo tempo que se livra dos antigos pedaços de si mesma. Não é, contudo, somente por meio de um movimento geográfico de mudança física no terreno que podemos conceber a ideia do artista errante, do fazer artístico errante. Ainda no reino plantae, vemos como plantas, sem nenhuma capacidade de caminhar, podem bem servir de metáfora. A resiliência das plantas é conhecida. Mudam de posição para buscar luz, quebram paredes e calçadas quando necessário, sobrevivem e se adaptam a podas arbitrárias e renascem quando tudo parece morto. Quando Hegel observa os brotos de batata que crescem num celeiro, não deixa de se surpreender com o fato deles parecerem conhecer o caminho que os aproxima da luz. Poderíamos dizer que esse movimento é movido pelo desejo vital pelo alimento, mas também, por que não, pela vontade de sentir o sol, o vento. Pouco sabemos sobre o que pode querer uma planta. São já conhecidos e estudados micro-organismos que se alimentam de plástico, e a China conseguiu fazer germinar, mesmo que só por algumas horas, uma semente de algodão no lado oculto da Lua. Desses seres não humanos pode-se esperar feitos que parecem envoltos em fantasia. O filósofo americano Michael Mather trabalha no interstício entre a fenomenologia, a política e a filosofia ambiental, contemplando o pensamento não humano. Para ele, a intencionalidade das plantas, insistir em seguir crescendo, por exemplo, pode ser entendida como consciência, ainda que não humana. Mather explica. A combinação de crescimento passivo e o que parece ser um forrageamento ativo por recursos posiciona essa intencionalidade do outro lado da distinção entre passividade e atividade. O pensamento vegetal não apreende seu objeto, ele não tem nenhum, nem congela impassivelmente em pura inação, mas, em vez disso, opera pela multiplicação de extensões, por contiguidade, com e por uma meticulosa exposição premonitória ao que nela se pensa materialmente. Importa pouco que a vida vegetal não objetifique o que almeja, porque, ao mesmo tempo, não se relaciona consigo mesma. Contra Heidegger, a planta tem um mundo, se não mundos, próprio. Se neste ter conseguimos discernir as conotações de uma relação não apropriativa com o ambiente, com, em e com os seres vegetais que crescem. Fim de citação. É significativo o esforço de afastar o artista da forma humana, tal como a conhecemos, e lançar novas metáforas com as quais repensar as práticas artísticas. Seria ele um mutante? E quanto ao artista que está constantemente envolto em máscaras. Há uma variedade de termos, nem sempre bem recebidos, que vão desde impostor até indeciso. Ao artista que troca de pele como um lobisomem ou que veste peles que não lhe pertencem, transformando-se em um Prometeu contemporâneo, como poderíamos chamá-lo senão de monstro? Assim como o monstro de Shelley, é através dessa nova epistemologia da não-identidade que deveríamos progredir. Refletir sobre o monstro nos conduz ao feminino, que emerge como algo desvinculado de qualquer ordem classificatória fixa, mantendo sua significância sempre transportável e traduzível. Craig Owens, em Discurso dos Outros, lembra como as mulheres foram despojadas de toda legitimidade como sujeitos de fala,
aqueles que ao falar são ouvidos e geram conhecimento, sendo excluídas da representação pelos homens, do poder de representar, mas retornando ela como figuras do inexprimível, a natureza, a pureza. Essas imagens idealizadas se juntam também outras menos elogiosas. A natureza sempre retorna à sua sombra cruel e poderosa, como a bruxa, o mal, o dissimulo. Com isso, algo foi estabelecido. O que não pertencia ao mundo do sujeito deveria pertencer ao mundo do impreciso. Esse estado também dialoga com o pensamento de Donna Haraway em Ciência, Cyborg e Mulheres. O feminismo ama outra ciência, as ciências e as políticas da interpretação, da tradução, da gagueira e do parcialmente entendido. O feminismo trata das ciências do sujeito múltiplo, com, no mínimo, dupla visão. O feminismo trata de uma visão crítica, consequente, como um posicionamento crítico no espaço social, generalizado, não homogêneo. A tradução é sempre interpretativa, crítica e parcial. Tudo que existe pode deixar de ser no próximo passo, sem que isso desmereça o que foi dito e vivido anteriormente. A potência desse existir real é breve, mas contínua, uma vez que é traduzível. Em sua obra póstuma, O Turista Aprendiz, Mário de Andrade fala de uma autoridade sempre presente no processo artístico. Ao revisar anotações de viagem, Andrade ilustra bem a tensão entre as memórias afetivas e as ideias guardadas no papel. Narra como a revisão de velhas recordações ativou em seu corpo errante uma sensação de alta autoridade, em que já não há autorreconhecimento naquilo que um antigo eu dizia. O artista da não-identidade está aprendendo a compreender-se como leitor de sua própria experiência de vida, tradutor de si mesmo. As dúvidas e indecisões não são saciadas, mas estamos falando de um artista que incorpora de forma aceitável a insatisfação e o vazio. A não-identidade é apaixonada, alimenta-se, como diria o Wally Salomão, da própria fome. E aqui encerro a minha participação. Muito obrigada.